Vamos lá, além disso, o governo também está preocupado com o arcabouço fiscal, tá? Por quê? Não porque não vai passar, o Pacheco está certo aqui, o Padilha falou que vai ter uma reunião aí com o governo, né? Para discutir o arcabouço. Pode colocar aí, Matheus. Vai ter uma discussão, então. Aqui, ó, marco fiscal, o governo terá reunião com o Cajado, que é o Cláudio Cajado, que é o nosso relator aí do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados, antes da entrega do relatório. O governo está preocupado com alguma coisa, a gente não sabe exatamente o que é. Eu imagino que seja o enforcement, né, que é aquela... Quais serão as cláusulas se a gente tiver problema com as metas, né? Se a gente não alcançar as metas, o que acontece, né? Porque o que está na lei apresentada, na proposta apresentada pelo Haddad, é que você teria aí, o presidente teria que mandar um tweet para a gente explicando, olha, foi mal, mas ano que vem a gente vai fazer melhor e pronto, e acabou. É isso, tá? Uma cartinha, aquela coisa toda, e fala, não, mas é que nem o Banco Central não é. Porque o Banco Central, existe alguma coisa que pode ser feita se realmente o Congresso Nacional entender que está indo para o lado errado. Tanto os diretores, qualquer dos diretores, quanto quaisquer dos diretores, tanto eles quanto o presidente do Banco Central, podem ser retirados do mandato, ter um mandato reduzido em função de uma votação lá na CAI do Senado, né? O Senado Federal pode definir, a pedido do presidente da República, para tirar aquela pessoa. O que não aconteceu é porque o presidente Lula não tem esses votos para tirar o Roberto Campos Neto. E, mais do que isso, acho até que ele tem uma dificuldade... Calma aí, que agora eu acho que funcionou aqui. Só que não. Ele tem uma dificuldade... Realmente está difícil, acho que eu vou desistir disso por hoje. Hoje vai ser meio complexo. O que eu estava falando? Bom, então vamos começar de novo, vai. O arcabouço fiscal, o governo tem uma dificuldade para ter voto para tirar o Roberto Campos Neto, o Lula. Então, o que o arcabouço quer deixar é alguma trava, alguma punição para você ter, caso o governo não consiga cumprir as metas fiscais, tá? Hoje, o que tem lá é que não acontece nada, é esse negócio que eu falei, você manda uma cartinha e tá tudo bem. E, lamba, azar. Não parece que vai ter nada que vá levar até o impeachment, que era o que aconteceu, inclusive, com a Dilma, né? A princípio, ou em princípio, não vai ter nada desse tipo, mas o governo está preocupado, o Padilha vai chamar o Cláudio Cajado para falar um pouquinho com ele sobre esse assunto. Além disso, o Pacheco disse que o arcabouço deve ser aprovado, que eu concordo com o Pacheco, está aí nossa matéria falando, o Pacheco falando sobre isso, dizendo, olha, o arcabouço vai ser aprovado, não tem muito problema, mas todas essas mudanças devem passar aí pela Câmara, porque o Cajado disse que são duas mudanças, pelo menos, a serem feitas, né? Duas, no sentido de 2 itens. Um é esse enforcement, é trazer alguma coisa que tem alguma previsão de punição mesmo, para o governo, se não houver o atingimento das metas, e a outra é reduzir aqueles 13 pontos que estariam, então, fora do cômputo desse regime fiscal sustentável, que é como o Cláudio Cajado quer que seja chamado arcabouço, porque ele diz que parece um nome muito estranho. Então é isso, tá? O arcabouço deve ser votada a urgência na semana que vem. Pode colocar aí, meu querido Matheus. Tá aí, ó. O relator do arcabouço fiscal diz que a urgência será votada na próxima semana. Pode subir, Matheus. Tá aí o deputado Cláudio Cajado, tarará. Aqui, ó, a votação da urgência do texto deve ocorrer
no dia 16 deste mês. Ele prometeu entregar o relatório até amanhã. Não sei se agora, com essa conversa com o Padilha, alguma coisa deve ser revista, então demore mais um pouquinho, atrase mais um pouquinho. Mas lembrando que ele já teve essa conversa com o Lira e com o Haddad também, antes de ambos viajarem. Então já era para estar tudo azeitado. Alguma coisa o governo não gostou. Por isso, está tentando segurar um pouco o Cajado antes dele apresentar o relatório, tá bom? E, por fim, o Cajado está aí, andando por aí, peregrinando para poder buscar apoio à proposta dele, né? Ó, intensificou a articulação pelo arcabouço fiscal, porque ninguém quer passar vergonha, né? Você apresenta um relatório, o relatório é derrubado no Congresso, ainda mais você que está nesse meio termo aí, meio, um pouco governo, um pouco não, então isso fica ruim, e o Cajado está buscando, então... acho que sei o que aconteceu, não é possível isso, meu Deus do céu. Pode colocar, pode baixar isso, pode subir, o Matheus, por favor. Tá aí, ó. Cajado ontem à tarde, então, teve uma reunião com representantes da bancada do empreendedorismo. Na verdade, ele está buscando todo tipo de apoio que ele puder ter para poder... Opa, tá aqui. Agora sim. Para poder ter esse relatório aprovado. Desculpa, gente, é que eu estou tentando ressuscitar aqui o terminal, agora sim. Deixa eu colocar para vocês aqui também. Para poder aprovar esse relatório dele, tá bom? Vamos lá. Juros, que eu tinha falado ontem, Lula... deixa eu ver se tem aqui. Na realidade, o Lula não quer tirar o Campo Neto, senão em quem ele vai bater é isso, Tatá. Ele já tentou bater no Google, não deu muito certo, então ele prefere ficar batendo no Campos Neto mesmo e dizendo, não, porque eu não quero tirar ninguém, porque quando era o Henrique Meirelles, tinha muita autonomia o Henrique Meirelles, ele não lembra de falar que ele trocou toda a diretoria do Banco Central, manteve só o Meirelles, tá? Só para a gente lembrar dessas coisas. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Pode colocar na tela, então, meu terminal aqui, ó. Juros subindo. Ontem o juro, então, subiu, depois da apresentação do Galípolo, e hoje subindo mais um pouquinho aqui, 4 pontos base nos juros intermediários, e nos longos, quase parado aqui. Eles têm menos liquidez, então eles demoram um pouco mais para aparecer, tá? Mas o juro abrindo, né? Subindo um pouquinho nesse dia de hoje, ainda repercutindo o Galípolo, tá? Duas coisas que você consegue ver bem como é que foi a recepção desse nome do Galípolo. O juro e o dólar. O dólar subiu e o juro subiu também, tá? Isso mostra uma certa desconfiança. Mas agora, a gente tem que esperar para ver como realmente será o Galípolo lá dentro, né? E aí, prestar atenção nisso, né? Olhar a sabatina lá e aí manda um recadinho para o seu senador. Lembre-se, gente, não é só votar e depois você não faz mais nada. Porque aí o cara que está sentado lá, ele não está nem aí mesmo, ele vai fazer o que quiser. Dá a cabeça dele lá, naquele conchavo meio mais ou menos com o governo, e pronto. Eu trabalhei na Câmara dos Deputados. E eles trabalham em função de voto. Se ele achar que vai perder voto por fazer alguma coisa, ele não vai fazer. Se ele achar que ele vai ganhar voto por fazer alguma coisa, ele vai fazer. Então, no fim das contas, somos nós que temos que atuar junto aos nossos representantes. Não é ficar, porque esse pessoal no Congresso, não sei o quê. Quantas vezes você ligou para o seu parlamentar? Quantas vezes você mandou um e-mail? Deixa um pronto já lá, com o endereço dele na caixinha de rascunhos do e-mail. Falando, prezado deputado, gostaria que o senhor votasse contra ou a favor desse projeto. E aí deixa o espacinho em branco. Aí você preenche com o projeto que tiver na hora e você manda para ele. Garanto para vocês, se ele receber 1.000, 2.000, 10.000 e-mails falando a mesma coisa, ele muda de opinião. Ele sabe que o chefe dele é o voto. Agora, enquanto a gente não se mexe, eles não se mexem. Vão se mexer por quê?
Ah, cajado, purificando, peregrinação. Boa, Eduardo, vou fazer um bingo, né? Com essas palavras aqui, ó. CS dizendo o seguinte, ó, menos juros igual maior uso de crédito, igual mais impostos em toda a cadeia de consumo. A arrecadação depende de maior consumo e o consumo depende de juros. Sim, CS, faz sentido isso que você está falando, é verdade. O único problema é, se você tem mais pressão de consumo, o que acontece com os preços? E aí você vai ouvir lá o Banco Central falar de hiato de produção. Se não tem hiato, né? Se o PIB potencial, né? Se a produção potencial está próxima da produção efetiva, você não tem como ganhar eficiência, como produzir mais. E aí o que acontece? O agente econômico aumenta o preço, porque as pessoas estão com mais dinheiro. Se elas estão com mais dinheiro para comprar e eu não consigo nem produzir mais para ganhar mais dinheiro, o que eu faço? Eu vendo para quem pagar mais. E é assim, então a gente pega e aí congela o preço. Boa, a gente já tentou isso no Brasil, viu? Se vocês não lembram, é só voltar um pouquinho na história, você vai lembrar disso. Eu lembro, aliás, estava comentando com meu pai, passei essa semana em Brasília, na casa dos meus pais, né, para economizar uma graninha, né, aquela coisa. E eu estava lembrando, ainda criança, na fila para buscar leite, porque os supermercados tinham limite, né, para você comprar leite, na época, aquele saquinho de leite tipo C. E a maior invenção tecnológica que tinha na época era uma alcinha no saquinho. Porque estava tendo desabastecimento, simples. O que tinha acontecido? O Sarney tinha congelado os preços e a população se engajou naquilo, de verdade, a gente acreditava naquilo. Foram criados os fiscais do Sarney, e as pessoas não deixavam os supermercados aumentarem os preços, as quitandas aumentarem os preços, quem vendia lá na produção, lá nas fazendas, também não podia aumentar os preços. E aí, o que aconteceu? O cara para de produzir. E aí, que ótimo, tá tudo barato, mas não tem para vender. A gente já tentou isso. Olha, em matéria de inflação, os últimos 50 anos são uma aula para o mundo inteiro que o Brasil já fez. Então, não vamos, né, para quem não lembra, não vamos nos vender por esses sonhos, porque depois é muito pior, tá bom? Tá aí, ó, CS, para o governo o que importa é a maior arrecadação, a inflação é benéfica para o governo, não para a população, é isso. Para o governo é exatamente isso que acontece, ele descasa a despesa com a receita, ele acaba recebendo mais dinheiro, porque a inflação está criando mais receita aqui no imposto, e aí a despesa ele pode aumentar. Tá perfeito isso aqui. Tem aqui o pessoal falando sobre o voto, não vou fazer campanha para ninguém aqui, porque, né? Olha aqui, a Valdenice disse... Valdenice Kruger, não sei, eu também fiquei na fila do leite tipo C, pura água, a gente sabe como é. É isso, ó, aqueles que não conhecem a história estão fadados a repeti-la, diz aí o nosso Edmund Burke.